Olá, minha turma, olha nós aí mais uma vez na Aratuon SBT Café com Nelma. E você que já tá ligado aí conosco, eu desejo meu boa tarde. E hoje nós estamos aqui com uma temática muito importante, que exige uma atenção muito grande nossa, uma reflexão e trabalhos visando o futuro em melhores índices que a gente busca aí com relação à vida da mulherada, literalmente a vida da mulherada. E hoje a nossa temática é feminicídio, a visão psicossocial e jurídica do feminicídio. Hoje nós vamos conversar sobre isso aqui, assunto muito importante, e eu trouxe uma tropa verdadeiramente de elite aqui com vocês para tratar esse assunto, uma verdadeira tropa de elite. Vou apresentá-las aqui, algumas acredito que os senhores já conheçam, mas vamos aqui conversar com nossas moças. Em paralelo a isso, não pode faltar, jamais no Café com Nelma, o nosso som aqui hoje está por conta de Cid Cleibson, essa turma, essa dupla, que na verdade é uma dupla com sua turma e que vai trazer aí um som só sucesso pra gente. Inclusive, para abrir, acho super justo, né? A gente despertar para quem tá dormindo. Esse recado é para mim mesma, viu, gente? Para quem tá dormindo. Vamos despertar com Cid Cleibson aqui hoje na nossa tarde aqui no Café com Nelma. Vamos lá, né? Vamos começar com a música do nosso mais novo videoclipe, Vacilão. Sei que foi difícil para superar a habilidade de me calar. Ao ver sua mensagem até meu peito chora, e nela tava escrito que cê ia embora. Não tava aguentando o que aconteceu, que não conhecia o meu novo eu. Pelo WhatsApp fiz uma ligação só pra te contar que sou um vacilão. Então por que não volta, ai, ai, e me deu uma chance de recomeçar, ai, ai. Se com você já bebo, imagine quando me deixa tão louco, vagueiro, mas não a ponto de te deixar ir. Se quer partir, você vai partir, e contigo levar embora o meu coração. Então volta pro seu vacilão tão louco, vagueiro, mas não a ponto de te deixar ir. Se quer partir, você vai partir, e contigo levar embora o meu coração. Então volta pro seu vacilão. Foi difícil para superar a habilidade de me calar. Ao ver sua mensagem até meu peito chora, e nela tava escrito que cê ia embora. Não tava aguentando o que aconteceu, que não conhecia o meu novo eu. Pelo WhatsApp fiz uma ligação só pra te contar que sou vacilão. Então por que não volta, ai, ai, e me veio a chance de recomeçar, ai, ai. Se com você já bebo, imagine quando me deixa tão louco, vagueiro, mas não a ponto de te deixar ir. Se quer partir, você vai partir, e contigo levar embora o meu coração. Então volta pro seu vacilão tão louco, vagueiro, mas não a ponto de te deixar ir. Se quer partir, você vai partir, e contigo levar embora o meu coração. Então volta pro seu vacilão. Pro seu vacilão, ai, 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 pro seu vacilão.
parabéns. Que vozes. Gostei de ouvir. Obrigado, né? Fico muito feliz. Muito legal mesmo. É gostoso você ouvir uma música que você consegue manter a sua serenidade, fica aquela coisa gostosa, aliada a esse cafezinho maravilhoso, hein? Coisa boa, né? Uma paisagem bonita também à nossa frente. Verdade, concordo com você, certamente, certamente. Muito bom tê-los aqui hoje conosco, viu? Acompanhando aqui nosso programa, trazendo esse som gostoso. Porque o que nós precisamos é exatamente isso, conhecer o que está por aí que a gente não conhece, que é novo, que é bom e que vai fazer sucesso. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Então vamos lá, segue junto com a gente aí, tá bom? Cid Cleibson, no Café com Nelma, na Aratu On, aqui no SBT. Eu já fiquei com a inveja do cafezinho que estava aí. Foi? Pronto, eu prometo que no final a gente libera uma garrafinha dessa para vocês, viu? Show de bola. Então, minha turma, hoje nós vamos conversar aqui, como eu falei com vocês, sobre feminicídio, a visão psicossocial e jurídica do assunto, bem como policial também, que casa muito com o jurídico, né? Então, hoje nós temos aqui a presença da grande amiga, grande advogada, doutora, eu chamo de Cris, viu, Cris? Então, Cristina, chamar a Cris de Cristina para mim não é fácil, né? Porque eu admiro muito o seu trabalho. Cris, ela tem um trabalho muito interessante no direito, dentro dessa área especificamente. Hoje nós vamos beber um pouco dessas experiências e desse conhecimento. É advogada, professora da FAMEC também, mediadora e está aqui hoje para contribuir conosco. Ainda dentro do casamento, do segmento do assunto, pulando as filas, porque aqui a gente não tem ordem, né? A gente que faz a nossa ordem, né? Nós estamos aqui com a doutora Helenice, da DEAN de Brotas. Doutora Helenice, que nós já tivemos também a oportunidade de sentarmos juntas na SPM, elaborando os trabalhos das tornozeleiras eletrônicas, que nós temos aí um livro também falando sobre o assunto. Então, me honra muito tê-la por aqui, a senhora que, além de uma funcionária pública, uma delegada, é uma pessoa que tem uma visão social e dentro desse aspecto muito firme e muito forte. O seu pulso é uma coisa que me chama a atenção, dentro desse quesito. Um prazer estar aqui, né, hoje à tarde com você nesse café e dizer assim, né, que isso que você fala, para mim, é uma grande honra, porque trabalhar esse tema, trabalhar com mulheres, ter essa visão social, né, é muito bom. E quando a gente pode colaborar e ver pessoas como você, que também tem um trabalho, né, dessa magnitude, é digno de parabéns. Eu fico muito feliz. Eu olhando para vocês aqui, é como ele falou, a vista é bela para mim em vários aspectos. Principalmente porque saber que nós estamos reunindo mulheres aqui para discutir um assunto que exige a nossa atenção, um assunto muito importante e que a gente vai precisar sim chegar nesse caminho e dizer, poxa, nós trabalhamos lá atrás e olhe como nós estamos hoje em índices, não é isso? Em números, em realidade, não só do ponto de vista do crime específico, mas tudo que o circunda. Não é isso? É exatamente o que a gente quer. Estamos aqui também com a doutora Daniele, que está aqui conosco, chefe de gabinete da SPM. A SPM é uma casa que eu também tenho muito carinho. Como falei, fizemos esse trabalho das tornozeleiras lá com a doutora Julieta. Mas, acima de tudo, por acompanhar as iniciativas dos projetos que a SPM tem desenvolvido e difundido bastante. Com certeza. Quero parabenizá-la por esse programa. Eu acho que é um programa de utilidade pública, né? Um tema como esse sobre o feminicídio que atinge diversas mulheres. Por dia são assassinadas 13 mulheres no Brasil. Então é um dado alarmante e nós precisamos debater isso mais com a sociedade. E esse programa se torna um programa necessário com essas temáticas e outras. E quero reforçar também o convite da secretária para visitar a nossa casa. Sim. Respeito às Minas, que é uma casa de acolhimento e empoderamento feminino. Achei fantástico quando eu vi. Eu fiz, nossa, olha como tá, olha a criatividade e o pensamento dessas meninas, a que ponto, que beleza, viu? Tô devendo minha visita, mas farei e faremos em grande estilo. Sim. Viu? Agora nós estamos aqui com a doutora Lígia também, doutora Lígia, psicóloga, que vai trazer, eu não diria nem só que a visão psico da coisa, mas pela conversa que nós tivemos ali, eu já vi que ela perpassa
por todos os âmbitos, por todas as áreas e que tem uma visão muito pontual, que vai servir muito para a gente hoje aqui, porque nós falávamos lá na conversa anterior no sentido de que da melhora, da positividade, né? Sempre energia positiva, e ela muito pontualmente trouxe as questões que a gente precisa. Não, dá para fazer mais agora. Isso foi a mensagem que a senhora me deixou ali com aqueles comentários. Ok, Nelma, muito prazer de estar aqui, né, no Café com Nelma. Prazer imenso poder estar aqui também na companhia das mulheres para discutir sobre o feminicídio e dizer que é uma honra porque eu represento nesse momento a Sociedade Protetora, Sim, que é a primeira organização da sociedade civil no Brasil e América Latina que brigou por direitos humanos. Não é? Naquela época, os homens negros, junto, logicamente, com as mulheres também, ele estava lá discutindo o racismo, discriminação, não é? A questão da imposição religiosa, e hoje eles também iriam discutir a violência. E essa violência que atinge as mulheres. Então, representar aqui a Sociedade Protetora é, sem dúvida alguma, um orgulho e um prazer. Mas, para além da protetora, eu também venho do subúrbio. Eu sou uma mulher periférica, Sim. nascida e criada em Piripiri. Né? E nascendo e criada em Piripiri, um local onde a grande maioria são de mulheres negras, chefes de família, e onde, de uma forma ou de outra, acontece os maiores violências, né? De todas as formas. Então, poder discutir hoje, conversar um pouco, não é, sobre a questão, mas conversar de forma positiva, né, doutora? De modo que possamos também tirar bons encaminhamentos desta conversa nossa, é um prazer. Então, para os que estão em casa nos ouvindo, também quero deixar meu abraço, porque sei que sua audiência também é muito grande. E hoje com vocês a gente vai despontar aqui. Ainda antes de apresentar a Laina, eu queria falar uma coisa importante com esse comentário. Nós discutimos outro dia aqui com as meninas, as blogueiras, né, que lidam com rede social bastante, e nós falávamos em audiência. E agora, casando com o posicionamento da Daniele, nós precisamos, não pela audiência por si só, mas parar para dar atenção aos assuntos que são tocantes à nossa realidade. Sair um pouco do contexto da fantasia e viver essa realidade, enfrentar essa realidade e discutir isso. Nós precisamos utilizar os espaços midiáticos para melhor nos servir. Esse é o pensamento honesto que eu tenho e essa é a minha forma de dizer as coisas, é com muita clareza. Nós precisamos utilizar os espaços para nos fazer melhor, porque às vezes a gente acaba, como é que eu posso dizer, encobrindo assuntos que exigem o nosso dedicar para esquecer ou para... Como se fosse uma bebida, né? Se a pessoa bebe para esquecer os problemas. Então, vamos... Beber para lembrar. Perfeitamente, amiga, para lembrar. Beber café para lembrar. É isso aí, beber café para lembrar. É bom que ele estimula, a gente já ativa o cérebro para falar sobre... E nossa sociedade precisa ouvir essas experiências que vocês estão trazendo aqui. É interessante que as pessoas parem, tomem seu cafezinho na frente do seu computador e nos assistam, compartilhem, nos deem opiniões, que a gente precisa desse feedback. O que é que eu quero falar sobre esse assunto? Isso é muito importante. Até porque, como nós falávamos, a interdisciplinariedade é fundamental para discutir temáticas dessa magnitude. Então, quando nós trazemos aqui esse mix de informações, certamente Daniele, que hoje está aqui na Secretaria de Políticas para a Mulher, vai levar algum conhecimento, alguma contribuição, e isso vai refletir na nossa sociedade. Então, nós, como cidadãos, temos que fazer o nosso papel. E o nosso papel é esse, é dar ouvido ao que interessa. É verdade, meninas? Que bom, que bom. Eu também quero dizer que é um programa que eu acredito bastante educativo, né? Porque quem está nos ouvindo aprende muito, nós aprendemos, as pessoas também aprendem e construímos juntas. Sim, é o que a gente quer, fazer laboratório, construir. Laina, que está aqui hoje, assim, né, Laina? Laina já chegou, sentou logo, procurou ativista, palestrante. Me conte um pouco, Laila, antes da gente adentrar, só para conhecer você melhor
Então, eu sou advogada feminista, né? Enfim, há 4 anos atrás eu criei uma organização chamada Tamo Juntas, que é uma organização que atende mulheres em situação de violência, né, de forma gratuita e voluntária, né? Começou aqui em Salvador e há 4 anos a gente começou aqui, né? Enfim, fazendo esse trabalho numa perspectiva jurídica. Depois a gente entendeu que não dava para dar conta. Porque não dá para dar conta, né, juridicamente sobre a situação de violência. Então a gente começou a acolher numa outra perspectiva, pensando, né, no serviço social, na psicologia. Em alguns estados do Brasil a gente tem médicas, tem pedagogas, né, tem dentista. Então a gente conseguiu ampliar um pouco esse acolhimento. Começamos em Salvador e hoje a gente está nas 5 regiões do Brasil, né? Em todas as regiões a gente está, em algumas regiões a gente está em praticamente todos os estados. Aqui no Nordeste e no Sudeste, né, a gente está em todos os estados. No Norte, no Centro-Oeste, a gente está em alguns também, no Sul. E a ideia é pensar numa advocacia que seja feminista, né? Numa advocacia que acolha mulheres, que não julgue mulheres, né? Porque o grande problema é esse. A grande dificuldade de romper com o ciclo da violência é o processo de julgamento, de apontar, né? Ninguém está aqui para poder apontar a situação de violência. A gente está aqui para dizer assim, venha, olha, você não quer denunciar agora não? Então espere um pouquinho, que a gente, né, tá do seu lado do mesmo jeito. Se você passar 1 ano, 10 anos, 20 anos, a gente não vai virar as costas para você. É para que essa mulher entenda que ela não está sozinha. Porque uma mulher que desiste de denunciar porque ela está só, acaba cometendo, enfim, né, essa situação que a gente sabe o que acontece, né? No fim do violentômetro, né, que a gente chama de termômetro da violência, o fim é o feminicídio. Mulheres abandonadas, mulheres sozinhas, mulheres sem rede, sem proteção, sem amigos, né? Sem pessoas que possam ajudar e fortalecer. Pegando o gancho desse comentário seu, você diz o julgamento, né? Vocês concordam comigo, e aí fiquem à vontade para falar, que esse julgamento muitas vezes nasce parte da casa, do lar, né? Daquele lar que aquela mulher saiu para viver, digamos assim, com um homem, mas deixou para trás papai e mamãe. Então, quando ela volta, é possível desse julgamento acontecer ou é bem comum esse julgamento acontecer? Muito possível, inclusive tem pais que nem aceitam ela voltar. Tem isso também. Né? Esse machismo não acolhe. Esse machismo é tão grande, e o conselho que dá, minha filha, não largue seu marido, né? Vamos tentar dar um jeitinho, ele é um bom pai, e isso faz com que perpetue. Isso em casa também acontece. Exatamente. Muito. E tem muitas mulheres, quando saem de casa, as mães dão aquela recomendação assim, olha, você tem que aprender a engolir sapo para salvar seu casamento. Por outro lado, é como se dissesse, tudo que o marido fizer, você deve aceitar, você tem que aguentar um xingamento para salvar sua família, salvar seu casamento. Então a mulher já fica imaginando, meu Deus, onde eu poderia ter a primeira força, já está me dizendo que eu tenho que aguentar. Então não é para lá que eu vou. Então, por isso que essa roda de conversa aqui serve muito para a gente, porque para dizer assim, são mulheres em todo canto, mesmo que não sejam ligadas por laços sanguíneos ou familiares, mas são amigas, uma levando a outra, né? Como a célebre frase. Né? Então, isso é muito bom de que a mulher se conscientize, que ela não está sozinha, que essa coisa de que a mulher, né, tem que aguentar, de que a mulher foi feita apenas para procriar, nada disso. A mulher é feita para pensar, dona da sua vida, entendeu? Faz o que quer, como quer, na hora que quer, né? Ela que é dona da própria vida. Perfeito. Pegando ainda essa informação que a senhora nos passou, desse acolhimento, dessa necessidade do acolhimento familiar, diga-me se muitas vezes a senhora não se sente também num papel um tanto quanto que materno, quando essas mulheres lhe chegam. Isso muito. A gente tem que fazer, a única coisa boa é essa, né? Porque diz que quem faz o que gosta não trabalha nem um dia no ano, né? Então, eu faço, para mim, assim, é um sacerdócio, mas isso. Mas o acolhimento, entendeu? Eu me sinto mãe, me sinto uma psicóloga assim, né? Sem ter estudado a questão da psicologia, mas isso é muito interessante e a gente precisa. E digo também aos policiais que trabalham na DEAN, assim, olha, a gente tem que focar muito no acolhimento, porque um acolhimento bem feito, já 50% daquela mulher. Porque quando uma mulher ela é bem acolhida, ela vai se sentir à vontade, confiante em passar o problema, então facilita em tudo mais, numa investigação, numa possível indiciamento, numa localização do autor, né? E até numa tipicidade, né, com mais elementos. Perfeito. Doutora, eu vou instigar ainda mais um pouco, né? Porque, assim, eu acho que é o tipo de discussão que nós passaríamos um dia inteiro aqui. Mas eu queria instigar um pouco essa discussão, até porque
esse ponto que eu vou trazer, eu trago também na Secretaria de Assuntos Prisionais, que é a SEAP, né? E nós temos aí uma contribuição em livro, que eu falo a questão da realidade da mulher no cárcere, especificamente, você conhece, né, Cris? E aí eu digo o seguinte, o interessante dentro dessas searas, e nessa também, que é o trabalho da DEAN, que recepciona essa mulher após a violência, não seria a chamada mulheres cuidando de mulheres? Esse é o primeiro ponto. Mas também não quero fazer essa acepção aqui de gêneros. A gente diz sempre que a ideia não é essa. Esses homens que lidam com essas mulheres, isso eu perguntava, sempre me questionei quando trabalhei na SEAP. Esses homens que lidam com essas mulheres, eles têm cursos, diálogos, preparações para lidar com o gênero feminino dentro dessa situação? Veja bem, é uma inovação, eu digo uma inovação porque o processo histórico, ele é lento, né? Contínuo, mas é lento. Então, o que é que existia? Você, bem anteriormente, você faria um concurso para a Polícia Civil, o investigador que exigia apenas, né, um nível básico para que se fizesse, e a gente não tinha essa especificidade, porque sequer tínhamos uma delegacia de atendimento à mulher, que a polícia conta com mais de 100 e tantos anos, e a delegacia 33. Mas com o passar do tempo, e diante dessa necessidade, foi se implantando junto à CADEPOL esses cursos. Hoje já existe um acordo, um convênio de que todos os profissionais que ingressam na segurança pública precisam ter uma formação na CADEPOL vinculado a gênero, vinculado à questão da mulher. Inclusive, né, eu ministro algumas palestras lá e existe um convênio também com a Secretaria de Política para as Mulheres, que foi firmado entre ele e a Secretaria de Segurança Pública, para então uma parceria, está sempre com a gente, facilitando. Então, existe essa formação. E vou um pouquinho mais além, quando pessoas dizem assim, mas uma questão sensível em que deveria, assim, mulheres atender mulher e não homem, eu acho assim, que a gente fica distanciando, que a gente fica discriminando. Se a gente fica cada vez, o homem é diferente, a mulher que vai entender a mulher, não. O homem tem e precisa entender a mulher. É uma questão de conhecimento, esse homem vai precisar estar ali. É como se a gente tiver um juiz na vara da violência, é como se a gente tiver um promotor. Então, a gente não pode cessear. É a mulher sendo o que ela quer na hora que quer e o homem sendo, agora com respeito. Esse profissional é igual um médico, vai ter um médico ginecologista que atende tão bem quanto, então, entende? Então, precisa de uma formação. O serviço público, ele não pode ter uma discriminação para tal serviço só em casos específicos ou essenciais. Eu também, quando a gente fala assim, você está numa delegacia para o atendimento, assim, a lei fala atendimento prioritário por mulheres. Quando ela fala prioritário, ela diz que não é prioritário, mas que existem outras situações que precisa da força e da presença masculina naquele momento. E tem mulheres aqui que muitas pessoas não entendem, mas que elas preferem até quando são atendidas por homem. A gente distribui uma certa fichinha e tem alguma que diz, não, eu vou precisar. A noção que ela tem, talvez, é que acha que o marido ou o companheiro seja tão forte, tão bruto, que não vai temer uma mulher, porque já existe aquela coisa de que mulher não vai, só homem que vai responder. Mas não, eu entendo assim, agora tem situações, desde que a mulher vai ser atendida por um homem e ela diga que sente a vontade de ser atendida por outra mulher, ela vai ser atendida por uma mulher, né, preferencialmente. Entendi. Mas eu entendo que a gente tem que desmistificar, não existe assunto para mulher. Homem tem que tratar a mulher bem em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Então, acho que deve existir também. E os homens estão tendo também essa formação em questão de gênero. Vocês... Na SPM, nós temos algumas iniciativas interessantes em relação a isso. Como a doutora Helena se falou com a capacitação, né, dos profissionais que atuam na segurança pública, mas que atuam também na rede de saúde, até porque as mulheres, elas sofrem das mais diversas formas as violências, e a violência institucional é uma delas, né? Quando ela sofre um tipo de agressão e vai na rede de saúde, não tem o atendimento necessário. Então, nós realizamos alguns cursos de capacitação para os profissionais que atuam na rede de segurança pública e que atuam também nos hospitais, como o Hospital da Mulher, os hospitais. Mas, para além disso, nós lançamos uma campanha muito interessante, que foi a campanha sobre novas masculinidades.
no intuito, né, de combater a violência a partir do entendimento de que existe uma masculinidade tóxica. E essa masculinidade tóxica, ela que promove a violência de gênero, porque os homens, eles são educados de uma forma diferenciada pela sociedade, né? Então, a agressividade, o exercício da força física, ela vira uma característica masculina. Então, para o homem se sentir homem, ele tem que ser aquele que se posiciona fisicamente, aquele que é mais agressivo, aquele que... Algumas características que colocam a masculinidade nessa abordagem de ser uma masculinidade tóxica e que promove, sim, a violência de gênero. Então, nós precisamos discutir novas masculinidades, que não significa dizer que o homem vai se afeminizar, né? Dizer, o homem vai se tornar feminino agora, as mulheres querem que os homens... Não é isso. A educação, ela precisa ser uma educação não sexista, uma educação inclusiva. Essa é uma maneira de você combater a violência de gênero. Perfeito. Antes, eu gostaria de ouvir a opinião da doutora Lígia a respeito, até porque quando a senhora comentou da questão do subúrbio, e eu queria também fazer esse paralelo com relação a essa recepção dentro dos vários cantos, né, da nossa cidade. Mas vamos relaxar um pouco aqui, tomando o nosso cafezinho e ouvindo o Cid Cleibson aí com vocês. Vamos lá, vamos ouvir Não Te Quer Mais. Mais uma música nossa para vocês. Pensando no que aconteceu e nos erros cometidos causou tanta dor. Vou juntando os pedaços desse nosso amor. Ela me deixou, eu te amei, eu sofri e não te quero mais. Eu chorei, me envolvi e não te quero mais. Eu te amei, eu sofri, não te quero mais. Eu chorei, me envolvi e não te quero mais. Não te quero mais. Escrevendo uma carta para ti, só pensando no que aconteceu e nos erros cometidos causou tanta dor. Vou juntando os pedaços desse nosso amor. Ela me deixou, eu te amei, eu sofri e não te quero mais. Eu chorei, me envolvi e não te quero mais. Eu te amei, eu sofri e não te quero mais. Eu chorei, me envolvi e não te quero mais. Não te quero mais.
Maravilha, bom demais. Obrigado. Cid Cleveson, esse som gostoso, esse arrocha, né? Tô certo? É um arrochanejo, né? É isso, é um É porque minha paixão, na verdade, é uma o sertanejo. delícia. É. Aí, a juventude de meu filho, eu misturei com a Peraí, rocha. como assim? Seu filho? Sim, meu filho. É mesmo? É. Que maravilha. Parecem irmãos. Graças a Deus, pra mim, né? Beleza, que beleza. Eu vou aproveitar agora, vou chamar um clipezinho, uma passagem aqui de vocês, tá Maravilha. bom? Pra galera Coisa assistir boa, e né? acompanhar aí. Cid Cleveson, por favor, produção, joga aí pra gente. Sei que foi difícil para superar a habilidade de me calar. Ao ver sua mensagem até meu peito chora. E nela tava escrito que você ia embora. Não tava aguentando o que aconteceu, que não conhecia o meu novo eu. Pelo WhatsApp fiz uma ligação só pra te contar que sou um vacilão. Então por que não volta, ai, ai, e me dê uma chance de recomeçar, ai, ai. Se com você já bebo, imagine quando me deixar tão louco, varrido, mas não a ponto de te deixar ir. Se quer partir, você vai partir e contigo levar embora o meu coração. Então volta pro seu vacilão, sou louco, varrido, mas não a ponto de te deixar ir. Se quer partir, você vai partir e contigo levar embora o meu coração. Então volta pro seu vacilão. Vacila comigo, mas não, criança. Sei que foi difícil para superar a habilidade de me calar. Ao ver sua mensagem até meu peito chora. E nela tava escrito que você ia embora. Não tava aguentando o que aconteceu, que não conhecia o meu novo eu. Pelo WhatsApp fiz uma ligação. Maravilha, clipe show de bola, amei. E é o famoso WhatsApp, então, né? É, O problema todo tá aí, né, Um problema, rapaz? amor. Nossa. Esse aqui, provavelmente, deixa na sala, quando vai no banheiro que lembrou que esqueceu, volta pra buscar, né, não? Correndo. Ah, não tô dizendo? Maravilha, gostei demais, viu? Sucesso mesmo, vamos fundo. Vamos sentar aqui para voltar ao nosso diálogo. Doutora, me diga uma coisa. Na DEAN Brotas, quais são as perspectivas para 2020 dos trabalhos que são realizados hoje, a continuidade? Tem projetos? Porque certamente uma senhora tem projetos por lá, não tem não? Temos sim, vou falar dos projetos Sim. anteriores e que continuam. Assim, tem um projeto que eu me orgulho muito, que é a DEAN Vai à Escola. É um projeto que criei quando cheguei para a DEAN, né? E sempre acreditei que a gente precisa, a coisa tem que começar na educação e no sentido mesmo disciplinar. Tem que ser na escola, onde o menino tem toda fazendo uma parte do currículo. Então, a DEAN vai à escola, a gente leva os tipos de violência, como fazer, onde buscar e fala de toda a rede. Mas esse ano nós estamos também assim, foi um número grande, expressivo de inquéritos encaminhados no ano de 2019, apesar de termos aproximadamente 7 mil BOs registrados, encaminhamos à Justiça 3.900 inquéritos, isso é muita coisa, entendeu? Porque precisa de todo um procedimento, mas nós já começamos na sexta-feira, quando iniciamos assim, né, o mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, de que a DEAN vai para a rua. Então, nós fomos para a rua, onde estava a mulher, começamos uma loja de cosmético, um dia de sexta-feira, onde a mulher busca aumentar a sua, né, autoestima, a mulher quer melhorar, mas não só por fora, internamente também. Então, saiu um grupo de 12 policiais, fomos para uma loja e lá nós discutimos, as mulheres perguntaram assim, a mulher sai de casa indo para a loja e lá ela vai ser
ter conhecimento, saber dos seus direitos. Nós temos assim uma série de articulações, também a DEAN itinerante, que vai se fazer mais presente, que são as DEANs nos bairros, no local mais carente. A gente estabeleceu uma mancha criminal, onde ocorre mais violência, em que situações, locais onde o tráfico ocorre, que a mulher não tem bem como sair daquela localidade. Então, a gente foi para dizer não só a mulher dos direitos, mas para também dizer ao homem que a mulher precisa ser respeitada, que a mulher não precisa e não deve ser violada. Então, é assim, é o projeto Rua, é o projeto a DEAN saindo de dentro para ir ao encontro da mulher. E a mulher entender que o Estado, através de suas políticas públicas, da sua representação da DEAN, está lá na rua onde a mulher está. Maravilha, essa itinerância é muito importante e eu tenho observado que várias outras áreas têm adotado a questão da itinerância, né? Porque é o que vai fazer você ir buscando ponto a ponto e disseminando o seu projeto. Isso fortalece e encoraja a mulher. Ela se sente confiante de buscar a DEAN, de buscar outros, né, no caso da SPM também, para poder pedir ajuda. Da escuta ao acolhimento, isso é importante. Parabéns, viu, doutora? Obrigada, Vi. A gente vai seguindo lá. Antes de conversarmos com a nossa psicóloga, Lígia, eu, infelizmente, vou ter que dar um abraço aqui à minha doutora também. A DEAN vai ficar aqui, com certeza dentro da semente que já foi plantada, mas ela precisa seguir, tendo em vista um evento que vai participar agora, tá bom? Doutora, um beijo, tá certo? Muito obrigada pela sua contribuição e a gente continua aqui, vamos seguir em frente, porque é esse conjunto que é importante. A gente planta a semente e depois vai disseminando, é o que a gente quer, não é isso? Muito obrigada e boa sorte para minhas amigas que continuarão aqui. Tchau. Beijo. Bom trabalho, doutora. Doutora Leneci. Então, voltando, doutora Lídia. Então, eu quero também fazer uma retomada para aquele momento inicial que você falou do julgamento. Né? Então, sem dúvida alguma, nós todos, enquanto seres humanos, sujeitos sociais, tememos o julgamento. E as mulheres vítimas de violência também. Até por um processo histórico, educacional, nós sabemos que ser julgados cria temor. Não é? Em vários setores, de várias formas. Por mais que você faça uma coisa bem feita, ainda tem o temor do julgamento. Então, essa é uma das questões que afeta demais as mulheres. Porque as mulheres, quando sofrem violência no interior dos seus lares, nas suas casas, ela teme o julgamento da família, ela teme o julgamento da sociedade, não é? E ela teme também o fato de ter muito pouco apoio. Então, eu, enquanto mulher negra, mulher do subúrbio, mulher da periferia, não é? E aqui com a representação que nós temos, a delegada saiu, mas Daniela está, né, que hoje representa o Estado. Eu quero dizer o seguinte, que as políticas que hoje nós implementamos, que precisam ser políticas de Estado, não de governo, como nós já havíamos falado, porque essas políticas precisam permanecer para além de um mandato, de 2 mandatos, considerando também que é o dinheiro público, que é o nosso dinheiro que implementa as políticas. Há 15 anos, vamos fazer só esse recorte de 15, nós já tínhamos um processo de formação de policiais para atender bem as mulheres. Então, é necessário também, né, ouvir as mulheres para perguntar como é que está isso. Todo esse esforço, todo esse investimento está acontecendo realmente? As mulheres estão satisfeitas com isso? Acolhidas bem, porque uma coisa é um planejamento, a outra coisa é a efetivação desse planejamento. Lembra que nós falamos, uma coisa que muito me interessa, até como jurista também que sou, você sabe disso, a questão da nossa Constituição, por exemplo, só fazendo uma comparação, na verdade, a nossa Constituição, a gente cobra direto que ela seja efetiva, né? Porque ela é perfeita na formação dela, no conteúdo dela, mas ela precisa de efetividade. As nossas políticas públicas, os nossos trabalhos também precisam ser efetivos. Exatamente. E esse feedback você só tem com essa mulher que vai até lá e que precisa. Você, Cris, como acompanha muitas dessas mulheres, o que você acha que tem evoluído ou que a gente ainda precisa evoluir? Já evoluiu bastante. Se eu disser que não, é mentira. Mas a gente precisa, sim, evoluir muito mais. Trazer efetividade no sentido
lato da palavra. Sim, porque o que a gente vê muito se esbarra é no atendimento na própria DEAN, que muitas mulheres reclamam. E eu não só atendo, né, pessoalmente elas, como também faço palestras da Lei Maria da Penha, e muitas delas se manifestam dizendo, eu tive, né, e não consegui e tal, mas realmente... doutora Lídia, você foi muito precisa nessa questão. A gente precisa realmente verificar se está sendo, e só ela pode dizer se está ou não. E isso é verdade. Há uma discussão muito grande das medidas protetivas, né? Ela efetivamente surte efeito? Sim. O que é preciso fazer para que isso aconteça? Então, essa discussão, trazer esse debate para dizer assim, olha, tá ou não tá, é importante. É importante. Isso já me traz ideias, viu? Sim. A gente já está... Eu já estava pensando aqui na integração. Aqui é o nosso laboratório, e você que está em casa... Eu queria complementar só o meu pensamento, né? Sim. Então, assim, ouvir e escutar as mulheres é muito importante. Porque o subúrbio ferroviário, eu vou fazer aqui um recorte só do subúrbio ferroviário. O subúrbio ferroviário é uma cidade. Né? E, neste momento, as mulheres do subúrbio não têm um centro de referência. Para a mulher ser ouvida, ela tem que se deslocar. E aí, se nós considerarmos as condições socioeconômicas, tem mulheres que não têm o recurso. Perfeito. Então, se também considerarmos que a violência, o feminicídio é o ponto final da violência, e que essa mulher antes passa por várias outras, inclusive a psicológica, e a violência psicológica é uma das violências mais agressivas, porque ela, eu costumo dizer que ela prepara a mulher para todas as outras. A violência moral, patrimonial, mas a violência psicológica está lá, fragilizando. E quando você olha para o subúrbio com aquela condição que tem, com o número de mulheres que tem, mulheres negras, elas não têm um centro de referência para se reportar. Isso é muito grave. Isso é muito grave, considerando, sobretudo, que nós estamos há algum tempo trabalhando com o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, não se trata aqui da SPM estadual, da SPMJ municipal, mas se trata, sim, o que eu peço é um esforço coletivo. No sentido de oferecer às mulheres condições para sair da violência. Perfeito. Para que essas mulheres não sejam vítimas do feminicídio. Como nós falávamos, né? É uma situação interdisciplinar e que precisa ter esse casamento de vários segmentos, de várias... Nós vivemos sub-regiões aqui dentro, né? Então, a gente precisa desse pensamento que vem do subúrbio ferroviário, a gente precisa do outro pensamento que vem lá da outra ponta de Cajazeiras, a gente precisa desses pensamentos para que a gente construa. Porque o Estado só vai poder construir alguma coisa que responda a essa sociedade a partir do momento em que ele faz esse processo de escuta. Eu acho que é a integração, né? Você tem que ter avanços na legislação, você tem que ter implementação da política pública e a participação social. Fantástico. Sem participação social, você não tem controle social da implementação da política pública, porque você não tem um espaço da escuta para as demandas sociais. Porque a população, ela apresenta demandas, mas ela pode apresentar também os caminhos da solução dessa demanda. Sim. Então, esse ano, por exemplo, é um ano de conferências de política para as mulheres. E esses espaços de conferência, eles são espaços fundamentais para a participação das mulheres. Perfeito. Porque lá nós vamos debater o plano estadual de política para as mulheres, quais são as principais demandas dessas mulheres, porque não se trata só de violência, se trata também de empoderamento econômico, de autonomia, ou melhor, econômica dessas mulheres, porque uma forma de você combater a violência é você dar autonomia econômica para essas mulheres. É você dar inclusão social a partir também da inclusão no mercado de trabalho e com a equidade salarial. Né? Porque a desigualdade social e econômica, ela também promove o ciclo de violências. Então, é um conjunto de políticas intersetoriais que envolve a política de governo, envolve a legislação, envolve a participação social. Eu queria só falar um pouco da experiência da Tamo Juntas, que eu acho que quando você faz a pergunta, eu acho que é muito rica, é muito importante, porque para nós da Tamo Juntas, algo que é muito caro é o processo de acolhimento. Porque o processo de acolhimento entre mulheres, ele é totalmente diferente. O que eu converso com uma amiga e com uma vizinha é totalmente diferente do que eu converso e de como vai ouvir um homem. Pode ser o meu melhor amigo, mas uma mulher, por exemplo, que é vítima de violência sexual, a depender do tipo de violência sexual que ela sofra, sei lá, um toque no peito, um toque na bunda, quando eu conto para uma mulher, ela vai dizer assim, rapaz, isso foi invasivo. Às vezes, se eu falar
com a pessoa, que enfim, né? Eu não tenho tanta intimidade, ou talvez não vivencie isso todos os dias. Porque a gente vivencia isso todos os dias no ônibus. No ônibus, no metrô, na rua. Esse tipo de assédio a gente sofre todos os dias. Então, o processo da empatia, eu gosto de dizer sempre que os homens, eles são muito bem-vindos na luta contra o machismo, na luta contra a violência contra a mulher. Isso é fato. Mas é importante a gente lembrar que o protagonismo dessa luta é das mulheres. Perfeito. E eu acho que isso é fundamental porque os homens, eles são simpáticos. Eu gosto de sempre usar essa terminologia, né? Os homens são simpáticos. Por quê? Porque eles andam ao lado. Mas empatia só se tem quem sente igual. Então, eu acho que essa perspectiva da sororidade, e aí é punk porque... É muito perverso falar, né, sobre delegacia, sobre a DEAN, porque a Tamo Juntas, ela nasce atendendo mulheres numa perspectiva jurídica, acompanhando processos. Sim. Só que chega um momento que a mulher chega pra mim e faz assim, eu quero dar queixa na DEAN. Eu digo, vá lá e volte com o BO. As mulheres não voltavam. Muitas mulheres não voltavam. Porque quando elas chegavam lá, elas tinham um processo de julgamento. E aí a gente não está falando que todas as DEANs não funcionam, que as polícias não funcionam. Mas eu não estou falando de DEAN da Bahia, não. Eu estou falando de DEANs do Brasil inteiro. E é fato, assim, eu acho que é necessário, a Ronda está aí para mostrar que é possível se pensar em homens acolhendo mulheres de uma forma diferenciada. Mas eu acho que a gente precisa pensar também o quão isso pode ser violento para as mulheres falarem sobre suas dores, entendeu? Então acho que a gente precisa repensar sobre isso. A questão de entender que o objetivo aqui é o interesse público. Sim. Então, para que a gente chegue a atender esse interesse público, a gente vai precisar passar por essa avaliação de como está nosso trabalho. Eu também sou servidora pública, então assim, a gente vai ter que passar por essa avaliação. Eu não posso ficar melindrada se passar por isso. Porque é aí que eu vou descobrir onde é que vai precisar ser melhorado. O negócio é gritante, né? É gostoso. Eu queria dizer uma coisa que eu tenho um incômodo muito grande com isso. Duas questões. A primeira, nós mulheres, meninas, por favor, acordem para isso. Vocês assistem televisão. Nós mulheres continuamos sendo minorias em todas as bancadas de discussões, inclusive... Eu vou trazer até a ordem também para discutir isso aqui. Nós continuamos sendo minorias nessas mesas de discussões, inclusive quando o assunto é mulher. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nessa pirâmide, temos lá em cima, Congresso, vai descendo. Quem está nessa posição para gritar por essas questões é a maioria ou também a minoria? É uma minoria. Então, nós precisamos fortalecer esse elo. Isso a gente precisa. Mas, antes de mais nada, segure aí, viu, Cris? Eu queria chamar aqui uma pessoa muito especial para mim, tá? Que é uma prima minha, Geisa, e que também foi modelo aqui da gente, da Corpo de Ouro. Geisa, entre aí com o seu bronze para nos mostrar aqui. Corpo de Ouro, que esteve conosco, vem aqui, me dê um abraço. Então, nós temos aqui a Corpo de Ouro, né, Geisa? Que deixou esse bronze lindíssimo em você. Pois é, você arrasou aqui, viu? Tem arrasado nesse programa, viu? Sua imagem sempre aqui a gente mostra. E nos diga uma coisa, esse trabalho da Corpo de Ouro é um trabalho que você, por ter experimentado, porque para a gente atestar, a gente tem que experimentar, né? Eu só gosto de falar depois que eu passo pelo processo. Você que passou pelo processo, você indica a Corpo de Ouro? Com certeza. Indico e, assim, levantou minha autoestima. Foi? Você se sentiu à vontade? Sim. É um profissionalismo imenso. Eu sou até suspeita em estar falando aqui, né? Mas é importante, porque você passou, não? Isso. E esse bronze perpassa do verão, né? Eu tô vendo aí que ele tá firme e forte. Com sol, sem sol, podem ir que é ativo. É ativo, né? É. Isso. Corpo de Ouro, o contato da Corpo de Ouro tá aqui pra gente, 9285-2502. Olha aí, Geisa aí, ó, lindíssima, arrasando no Café com Nelma. Show de bola, a Geisa aqui com a gente. Tá bom, um abração para Corpo de Ouro. E você que quer ficar com seu bronze top de linha, vai lá na Corpo de Ouro.
Um beijo, Geisa. Beijo. Ai, que beijo gostoso. Vamos continuar nossa conversa? Cris, você ainda lembra seu gancho, né? Porque eu puxei. Vamos lá, joga dura. Não, a minha discussão maior hoje é medida protetiva e políticas públicas efetivas. Só para contar uma experiência rápida que eu passei, num caso emblemático lá em Camaçari, em que eu tive que tomar a iniciativa de salvar uma das vítimas, ou melhor, duas vítimas, e em que eu tive que me disponibilizar para dar suporte e proteção a essas duas. Então, eu, quer dizer, terminei me metendo numa situação desesperadora, pedi para que tirassem as duas pessoas de Camaçari, colocassem dentro de um carro e trouxessem em Salvador para mim. Eu acionei a SPM, à época, com o Ministério Público também, com a doutora Márcia Teixeira, que é fantástica nessa luta também. E eu boto logo minha mãozinha lá, a gente resolve rapidamente. E aí a gente trouxe para cá e em seguida, no dia seguinte, na sexta-feira, foi que nós articulamos tudo e conseguimos, através da secretaria, encaminhá-las para a Casa Abrigo. Então, essa é a questão da gente ter dificuldade de efetivamente cumprir essas medidas protetivas, né? Que a gente sabe que muitas vezes não cumpre. E ter aquela questão do acolhimento, da oitiva, que é outra dificuldade que a mulher também passa, porque ela quer falar e ela não se sente encorajada. Não é todo mundo que ela abre, que é um particular. É ela abrir e dizer assim, olha, eu estou sendo agredida, estou sendo violada, estou sendo machucada. E isso fere não só fisicamente, psicologicamente e até o amor próprio que ela tem. Né? Então, tudo isso dificulta o nosso trabalho. E eu, então, nem se falo, você está num projeto, estamos juntos, e eu tô sozinha. Vamos fazer um comparativo. Delas estão juntas e eu estou só, porque é um trabalho solitário. É uma luta solitária de 10 anos, mas que eu não esmoreço, que eu não deixo, é uma cachaça que virou na minha vida. Não pense que você está sozinha, estamos todas e que a gente precisa fazer com que essa vontade de ajudar, né, seja plantada no coração de cada mulher, porque a gente precisa, sim, uma cuidar da outra, como você falou, Com é uma certeza. Mulher cuidando da outra, é uma mulher dando braço para a outra. A gente dá braço, a gente dá... subindo, né? E aí a gente sobe e se protege. Uma. Exatamente. Eu quero chamar aqui a banda para fazer um som para a gente. Vocês querem colocar alguma coisa dentro desse contexto ainda? É importante a gente também fazer uma reflexão que a violência de gênero ela está ligada muito à cultura machista, à cultura patriarcal. Então, nós não podemos fazer esse debate apenas no âmbito da segurança pública. Sim. Precisamos amplificar no sentido de políticas educacionais que debatam isso nas salas de aula. Por isso que nós temos uma caravana que se chama Caravana Respeita as Minas, que tem como foco os estudantes das escolas públicas. Porque é no espaço da escola pública que você pode educação, também né? É a base, influenciar, né? E formar gerações futuras. Perfeito. Porque a violência ela é um problema estrutural da nossa sociedade por conta desses valores culturais. Então, a transformação da consciência humana é um trabalho a longo prazo. Perfeito. Então, nós não vamos resolver o problema da violência achando que é um problema somente de segurança e não que né? políticas efetivas de segurança pública. Exatamente, esse casamento, né? É o tripé governo, sociedade. Exatamente. Por isso a questão interdisciplinar. E essa questão interdisciplinar ainda poderia trazer tantas outras. Infelizmente, a gente não tem condições de fazer no tempo, mas o meu desejo é que nós possamos ampliar esse espaço aqui de discussões. Vamos ampliar, porque isso é importante. Ô, Nelma, eu quero também aproveitar esse momento tão importante, né, de trocas e falar com a sociedade civil. Quando nós estamos... ela acabou de falar do tripé. Para mim, é extremamente importante que a sociedade civil, de fato, participe. Perfeito. Porque um Estado democrático, um país democrático, ele só vai, de fato, ocorrer com a sociedade civil dando o seu feedback. É quase impossível, não é, que o gestor, o poder público, ele faça sem ouvir a sociedade. Ou que a sociedade não se posicione. Então, é extremamente importante que... Hoje estamos falando de feminicídio. Sim. Então, que as mulheres busquem
os órgãos de controle, Sim. como os conselhos. Nós temos o Conselho Municipal de Direito da Mulher, nós temos o Conselho Estadual. Então, que nós possamos também participar, indo às reuniões, buscando saber como funciona, porque os conselhos só podem funcionar se as mulheres também estiverem lá falando daquilo que realmente precisa. Então, é isso que eu quero pedir às companheiras, participem mais. Perfeito, perfeito. Eu quero chamar a banda, a colega quer falar, que fale um... Na verdade, eu quero dar um recado muito rápido. A gente está num evento, numa roda, né, falando sobre feminicídio. A Tamo Juntas acompanha casos de feminicídio como ação de acusação no júri, né? Em júri, então, isso é algo que é muito potente, é algo que é muito forte, porque as mulheres, enfim, que sofrem tentativas se sentem solitárias, e os familiares se sentem solitários porque o Ministério Público representa a sociedade, não representa a vítima. Segunda-feira, a gente tem um júri de feminicídio de Ellen Moreira, né, que é uma companheira que é pedagoga, né? Que foi pedagoga, foi assassinada, estudante da UNEB. Ela foi assassinada logo depois de se formar, né? Ela se forma no início do ano e em junho ela é assassinada pelo ex-companheiro que não aceita o término do relacionamento. O júri vai ser segunda-feira, né? O júri, como todo mundo sabe, é no fórum, é na Casa do Povo. Então as pessoas podem acompanhar, podem ir, né? Participar, enfim, ouvir o que está acontecendo, porque eu acho que é importante as pessoas da sociedade cobrarem, de fato, que esse crime não seja impune, para que outras mulheres tenham coragem de seguir denunciando. E aí, enfim, queria deixar Tamo Juntas, né, à disposição para mulheres que precisem de ajuda, @Tamo Juntas, né, no Instagram, Tamo Juntas pelo Facebook e pelo site da gente, tamojuntas.org.br, onde as mulheres podem pedir ajuda. Show de bola, vamos lá. Bom pensamento. É isso mesmo. Agradeço imensamente, mas adoraria que nós passássemos aqui a noite adentro, tá bom? Cris, Lígia, Daniele, Laina. Por que eu quero chamar Laina de Lina desde a hora que ela chegou? Mas, enfim, foi maravilhoso. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Espero que a gente possa contribuir, colaborar, porque é essa troca, é isso aí que a gente precisa fazer, não é verdade? E gostaria também de finalizar, na verdade... olha só, eu tô com 2 aparelhos aqui, viu, gente? Celulares. Eu vou ver se eu consigo. Vamos lá. Tem uma frasezinha da música que nós iniciamos o programa, que é a música da Isa, e a música diz o seguinte, um trecho, um fragmento. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprenda a usar. Eu acho que é super relevante a gente atentar para esse fragmento dessa música, e é isso que a gente precisa. Se você tem boca, você precisa falar. Se estão impedindo de você falar, você tome a sua fala. Porque hoje a gente está tratando feminicídio, mas vamos passar o mês de março todo tratando questões relativas a mulheres. E nós sabemos que muitas das vezes nós mulheres temos a nossa voz calada, sem a nossa anuência. Eu, como disse às senhoras e digo aqui, a gente tem que trazer essas coisas à baila para que as pessoas escutem. Como servidora pública, também já tive muitas vezes em reunião minha voz calada, sem a minha autorização. Então, nós precisamos tomar a nossa voz de volta. Me dê a minha voz de volta, porque eu quero falar. Agradeço a vocês, peço um abraço aqui, coletivo. Como é que vai ser esse abraço coletivo? Vamos fechar aqui. Agradeço você que acompanhou e acompanha o nosso Café com Nelma. Se inscreve lá no Instagram, @Café com Nelma. Passa a seguir nossos trabalhos, passa a dar sua sugestão e passa a dar ouvido àquilo que importa e àquilo que vai fazer diferença na sua vida. Use os seus ouvidos para melhor servir, não só a você, mas para toda a sociedade. É isso que a gente quer. Um beijo enorme e até a próxima quarta-feira. E vem aí também o programa nosso, que eu não sei exatamente ainda a data, mas é o Mulheres Empreendedoras. Nós vamos falar sobre empreendedorismo aqui. Isso é muito importante, é isso que a gente quer. Turma, arrasou, a banda hoje aqui foi sensacional. Agradeço imensamente a participação de vocês. O clipe está de muito boa escolha. E vamos encerrar com esse sonzinho aqui, devagarzinho, né, de Sid Cleison, que deixou aqui tudo muito light, né, tudo muito gostoso.
Show de bola, valeu, galera. Um beijo enorme. Podem jogar duro aí. Meu abraço coletivo. Aqui de pé esperando. Valeu. Sei que foi difícil para superar a habilidade de me calar. Ao ver sua mensagem até meu peito chora.